Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio Souza e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre os 4 campos de batalha que todo cristão precisa enfrentar. Sobre isso, nós vamos abordar com muito exemplo bíblico, com muita referência e com uma dedicação para que você entenda claramente um assunto que é de suma importância no âmbito da batalha espiritual. Mas antes de entrarmos nesse assunto, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Muitas pessoas são alvos fáceis do adversário porque não conhecem a realidade da batalha espiritual. E um assunto tão importante quanto esse, os 4 campos de batalha onde eu e você temos que nos deparar com as investidas do nosso adversário. Então fique ligado, o assunto já vai começar. O ambiente de uma batalha deve ser estudado detalhadamente, pois isso afetará diretamente seu sucesso ou não na batalha. Os diferentes campos de batalha exigirão posturas distintas e precauções específicas para que as dificuldades possam ser minimizadas ao máximo. A mudança de terreno, clima, circunstância, com certeza são fatores que são considerados diferenciais, tanto para favorecer quanto para dificultar. O desconhecimento, além de dar ao inimigo vantagem, exigirá de você muito mais trabalho, chegando até a comprometer completamente a sua empreitada. A partir de agora, estudaremos do ponto de vista da batalha espiritual os 4 campos de batalha mais significativos em que todo cristão terá que enfrentar os ardis do inimigo. Os campos de batalha são ambientes espirituais e até mesmo geográficos, aonde nós somos apresentados a situações distintas e estratégias específicas que o nosso adversário se utiliza para de alguma maneira concluir o seu objetivo, que é nos tragar, destruir, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O diabo, nosso adversário, está em derredor, buscando a quem possa tragar. E ele vai se aproveitar de tudo que for para ele uma oportunidade de obter vantagem contra você. E por que não aprender, nos prepararmos, estarmos aptos a distinguir na distinta posição de cada campo de batalha a melhor forma de vigiar, nos posicionar e principalmente ficar firme. Por isso, atenção total. Vamos aprender cada um desses campos de batalha. A igreja, o mundo, as regiões celestiais e a mente. Esses 4 campos de batalha nós abordaremos detalhadamente. Fique ligado aí. Campo de batalha da igreja. A igreja, como instituição, pode parecer, aos olhos de um novo convertido, como uma pequena extensão do céu, como pessoas perfeitas, amáveis, que jamais farão nada para lhe decepcionar. Porém, o tempo nos revelará quanto é difícil conviver na igreja denominacional. Quantos conflitos e embates são travados no meio dos salvos, que, como deveria se supor, estão em processo de libertação e transformação. Talvez se reconhecêssemos seriamente esse campo de batalha, não mudaríamos tanto de congregação, como alguns o fazem, quase que vivendo uma espécie de dança das cadeiras, numa busca incansável por um ambiente de suposta perfeição. O nosso inimigo sabe disso e se utiliza muito deste campo para ataques profundos. Basta observar quantos desviados da igreja nós encontramos e quando questionamos por que ele saiu da igreja, a resposta, via de regra, é porque se frustrou com alguém, se decepcionou com outra pessoa, não reconhecendo que o nosso adversário também ataca nessa área. Observe o que a Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso mesmo. O colégio apostólico tinha alguém ali que foi, abre aspas, utilizado pelo inimigo no meio de uma pequena congregação. Jesus se deparou com uma batalha no próprio ambiente fechado do colégio apostólico da igreja ali. Nós vemos ali uma realidade. A igreja ainda não é céu. A igreja é um conjunto de pessoas que estão em processo de libertação. E nesse ambiente, sim, se deflagra uma terrível e intensa batalha espiritual, pois o inimigo não respeita o ambiente. Ele investe e embate, trabalha contra, pelejando contra a igreja. Mas reconhecer esse ambiente também é uma forma de nos prepararmos, estarmos aptos a vencer no campo de batalha da igreja, pois é assim a vontade de Deus, que fiquemos firmes, firmes na presença do Senhor.
Campo de batalha do mundo. O mundo engloba o sistema dominante na vida daqueles que não querem viver em plena harmonia com a vontade do Senhor. A palavra de Deus é taxativa quanto à postura da igreja em relação ao mundo. Não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Apenas essa postura já nos torna alvo do ódio do mundo, que faz com que todas as formas e esses sistemas diabólicos se deflagrem, ataquem e invistam contra a nossa comunhão com Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada diz em João 15,19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Seja de que forma estejamos sendo expostos ao sistema mundano, inevitavelmente ele se oporá à nossa conduta cristã. Pois se o mundo vive de acordo com seu Senhor, o cristão tem sobre si outro senhorio, o de Cristo. A prudência nos ensinará a vigiar sempre, estar alerta em todo momento e sempre confiar em Deus, pois ainda que estamos no mundo, não somos governados por tal. Mas o cristianismo, como se caracteriza, ele é uma contracultura a todo conceito e prática do mundo, sem comunhão com Deus, sem temor de Deus. Por isso, a Bíblia nos encoraja a brilhar. Como Mateus 5,16 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, do mundo, para que eles vejam as vossas boas obras e, através do teu testemunho no mundo, eles venham glorificar a Deus. Então, sem comunhão com as práticas mundanas, contrárias à palavra de Deus, o cristão enfrenta o campo de batalha do mundo, se posicionando como luz no meio das trevas, como a diferença numa geração corrompida, como um representante, um embaixador de Cristo, não se submetendo, não sendo seduzido e nem se envolvendo, mas fazendo a diferença no campo de batalha do mundo. Campo de batalha das regiões celestiais. Como define bem Francis Schaeffer, é como um segundo andar. O mundo se divide em 2 andares. O primeiro andar é o nosso convívio natural, onde a gente paga as contas, tem as nossas atividades diárias, rotineiras. O segundo andar é as regiões celestiais, lugar onde se deflagram as grandes batalhas espirituais entre anjos e demônios, potestades, principados, onde se deflagra um embate espiritual fora do alcance dos nossos olhos. Conforme nos diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enquanto um cristão está clamando de um lado, nas regiões celestiais estão ocorrendo batalhas espirituais e conflitos seríssimos. Olha o exemplo que temos em Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A explicação angelical demonstra quão séria é a batalha espiritual. Enquanto Daniel clama do primeiro andar, como diz Francis Schaeffer, há no segundo andar, nas regiões celestiais, uma guerra espiritual. É inegável que há sim deflagrado na realidade espiritual, invisível aos nossos olhos, um embate. E a consciência disso nos faz entender, às vezes, até as consequências de um propósito, de uma oração. Tudo isso nos mostra como é real o campo de batalha das regiões celestiais. Campo de batalha da mente. A nossa mente é a sede das nossas decisões, imaginações, pensamentos e memórias. Tudo isso é um campo vasto para a semeadura do inimigo. Neste campo invisível, nosso inimigo real nos ataca com armas poderosas, também conhecidas como os dardos inflamados do inimigo, Efésios 6:16, parte C. Pensamentos pré-fabricados são lançados como se fossem oriundos da nossa mente, e assim essas sugestões podem, após serem absorvidas, gerarem uma cadeia de dominação. Olha o que diz Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, abre aspas, mente, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Pecados podem ser gerados na mente, simplesmente por meio de imaginações.
É o caso, por exemplo, do homem casado que imagina ter um envolvimento com a sua secretária. Ainda que não consumou o ato fisicamente, já o fez em sua mente e Jesus classificou tal situação como pecado. Olha o que diz Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O reconhecimento do campo de batalha da mente nos condicionará a dar maior atenção àquilo que brota nos submundos dos nossos pensamentos e até a procurar blindá-la para não sofrer tanto com os ataques do inimigo. Se a mente vazia é a oficina do diabo, como diz o velho ditado, nosso papel é dedicarmos a encher a nossa mente de tudo aquilo que edifica. Um cristão, por exemplo, que passa o dia e a noite online ou diante da TV, está condicionando sua mente a ser um campo fértil para a ação do adversário. O segredo é alimentar a mente e os pensamentos com as coisas do céu, com as coisas de Deus, com as coisas que edificam. Se você alimenta a sua mente com coisas que não trazem valor para a sua vida, que oportunidade, que condição você vai ter para vencer os dardos inflamados do adversário? O campo de batalha da mente, para muitos, é um lugar onde ninguém está vendo, mas Deus sonda o nosso íntimo, o nosso coração e as nossas imaginações. Então tomemos cuidado, porque esse é um campo de batalha muito sério, seríssimo. Campo de batalha da mente. Maravilha, muito bom te encontrar aqui no final desse vídeo. Espero que você tenha sido edificado, que Deus tenha lhe abençoado com este conhecimento. Ele foi preparado, todo esse estudo, com muito carinho e muita dedicação. Então, se você ainda não fez, faça. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, envie para os amigos. Você vai estar nos ajudando e também compartilhando conhecimento gratuito, que dá a oportunidade de todos ter ali recurso para vencer no âmbito da batalha espiritual. Eu sou o pastor Flávio Souza, seja mais uma vez muito bem-vindo neste canal, porque vão ter vários outros assuntos que vão abençoar profundamente a sua vida. Até a próxima!